Por que o investidor paga o preço teto do metro quadrado se são tantas as opções mais baratas, mais em conta, eu ia dizer, que está relacionado a um fenômeno muito frequente no mercado imobiliário, que são os investidores, os promitentes compradores, são pessoas que pagam caro o preço do metro quadrado por alguma determinada razão. E é sobre este assunto que eu vou falar no Diagnóstico Negocial de hoje. E o meu nome é Juliano Rony Schwember e no presente Diagnóstico Negocial eu vou tratar sobre este assunto que faz a gente não entender por que um investidor ele paga tão caro pelo metro quadrado. Se são tantas opções que ele tem mais em conta, mais baratas e mais acessíveis para ele praticar os valores de desconto e adquirir o preço do metro quadrado bem abaixo daquilo que ele poderia estar pagando, sendo que a maior parte dos investidores acabam comprando o preço do metro quadrado pelo valor do teto, o teto de uma determinada localização. E é esse assunto que eu vou diagnosticar agora. E eu começo aqui pelo destino, que sobre esse assunto eu trouxe o destino aqui: atrair o investidor para oportunidades com relação a preço metro quadrado mais em conta do que o incorporador de grande porte oferece para ele. Porque você, sendo um pequeno incorporador, a maior parte da audiência aqui do Incorporar para Construir são de incorporadores ou candidatos a realizar um empreendimento de incorporação imobiliária de pequeno e médio porte, mas a grande maior parte mesmo é de pequeno porte, iniciantes, incorporadores, candidatos a realizar um empreendimento de apartamentos ou de salas comerciais. E de certa forma é importante buscar as razões, buscar uma forma de atrair o investidor para oportunidades que são mais em conta, já que você tende a facilmente disputar o preço do metro quadrado com um grande incorporador, atraindo este investidor para uma oportunidade mais barata. Mas isto não significa nada, porque você ter preço não é tudo o que o investidor espera de você. E até o final deste diagnóstico negocial você vai compreender por que simplesmente questão de preço não é o que torna o seu negócio mais atrativo. Ainda que você tenha uma oportunidade extremamente interessante para este investidor. E eu vou explicar no episódio de hoje por quê. A pergunta-chave: qual seria a explicação para o investidor pagar tão caro o preço do metro quadrado se ele tem opções mais atrativas com incorporadores de menor porte? Que é, muito possivelmente, é você que está me ouvindo. Do que eu conheço, a audiência que vem frequentando aqui o Incorporar para Construir, eu já sei que são de candidatos a realizar o primeiro empreendimento, ou se já realizaram, ainda não utilizaram o procedimento de incorporação imobiliária. Então fica aqui a pergunta para nós resolvermos: qual seria essa explicação? O inimigo em comum: a insegurança do investidor em relação a um incorporador de pequeno e médio porte. Quando eu falo aqui insegurança, é insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Jurídica do investidor em relação... Insegurança que é uma insegurança jurídica. Só para explicar aqui a figura do inimigo em comum, o inimigo em comum é o que está fazendo com que as partes envolvidas elas não estejam ainda conectadas, suficientemente conectadas. Por isso que é um inimigo. Ele é algo que assombra investidor, promitente comprador e todo mundo que está ligado a esta cadeia, a cadeia produtiva de um empreendimento de incorporação imobiliária. E os fatores de produção eles não chegam a acontecer para uma construção civil se nós não temos um processo de incorporação suficientemente seguro. E é este o viés que está por trás do presente assunto. Com baixo nível de segurança jurídica do investidor em relação ao pequeno e médio incorporador, o investidor ele corre para oportunidades mais caras, porque ele prefere pagar mais caro, porque no fundo ele tem receio de perder todos os recursos investidos. A dor
não ter opções para investir com os incorporadores de pequeno porte que sejam seguras o suficiente para ele trazer os seus recursos em uma aplicação de investimento. Desconhecendo as regras do jogo do pequeno incorporador, ele não vai investir com você, não vai investir com um candidato a incorporar que não tem uma estrutura suficientemente segura. E o que acaba acontecendo com esse investidor? Ele procura o incorporador de médio e grande porte, que tem nome de mercado. E muitas vezes ele sequer exige informações para ficar mais seguro. A segurança para este investidor aportar os seus recursos é apenas o nome destes incorporadores. E é tudo o que o pequeno incorporador não tem. O candidato a realizar um empreendimento não tem este nome, então precisa caprichar mais no quesito segurança jurídica e financeira. A importância de eu te falar isso, que você tem uma responsabilidade muito superior a um incorporador de médio e grande porte, porque são empresas que já têm nome de mercado e os investidores tendem a se sentir seguro por um raciocínio em atalho. Você também raciocina muitas coisas em atalho. Você, se está diante de um incorporador de médio e grande porte, que você já conhece o nome, eles estão construindo, eles têm uma malha de construção, já existe uma reiteração construtiva, você tende a confiar mais. E uma coisa muito curiosa em matéria de incorporação imobiliária, que o investidor nesse sentido está errado. Ele está errado porque confiar apenas no nome não é o suficiente. Então está aí uma solução para você, pequeno incorporador, se dominar a segurança jurídica e a parte operacional que estrutura um empreendimento de incorporação imobiliária, você sai na frente. Porque nome não significa absolutamente nada. O próprio incorporador de médio e grande porte, neste empreendimento que ele vai fazer agora, ele pode não estar suficientemente seguro. E a gente sabe que ele está colocando, de certa forma, se ele não estiver com segurança jurídica, se estiver escoltado em nível de segurança jurídica, ele pode estar colocando estes investidores em risco, ainda que ele já tenha realizado diversas obras em momentos anteriores. Vou falar aqui da aspiração. A aspiração é o desejo, é o anseio, o nível de vontade em relação a este texto. O incorporador quer atrair os investidores concorrendo em preço, mas não em segurança jurídica e previsibilidade de recursos financeiros. Qual que é o maior erro que um pequeno incorporador ele comete quando ele está chegando para o mercado imobiliário? Ele pensa que só tendo um preço atrativo ele vai atrair investidores. Este é um erro muito comum, porque investidor não olha só isso, quanto eu posso ganhar. Porque a incorporação imobiliária ela tende a dar um retorno, tende a dar um lucro, claro que a forma de atrair o investidor através de um projeto, de uma situação de negócio interessante ajuda bastante, mas continua existindo uma objeção por trás disso. O investidor ele fica com essa situação entalada, se ele não sabe o que vai acontecer, como que vai acontecer, principalmente o nível de segurança jurídica e de previsibilidade de recursos financeiros, saber que não é só ele que está aportando nesta incorporação, ele muito provavelmente vai correr para um incorporador grande, em que ele já sabe que lá outros investidores costumam aportar. Ele age por dedução, por presunção, e ele faz um raciocínio que é um encurtamento de caminho. Eu sei que aquele incorporador é forte, eu sei que aquele incorporador conclui as suas obras, então é lá que eu vou investir os recursos e eu estou disposto a pagar, seja lá o que for. Ele analisa menos a qualidade do seu investimento, menos a qualidade de quanto pode retornar para ele, e ele simplesmente pensa em imobilizar recursos com quem ele sabe que vai ter uma segurança e principalmente que o empreendimento ele vai chegar até a fase final de habite e acabamentos. E agora eu vou falar da objeção. Objeção é um obstáculo que faz com que não se avance. Então eu tenho aqui, o investidor paga caro o metro quadrado porque não sente segurança em investir no incorporador de pequeno porte. Então a objeção
muitas vezes até é o preço baixo mesmo. Eu vou pagar muito barato, sou investidor, eu vou pagar muito em conta o metro quadrado, então eu fico mais inseguro do que o normal. Eu me perco nesse critério de segurança porque estão me vendendo a muito baixo o preço do metro quadrado. Então, claro que grandes oportunidades, todos nós queremos ótimas oportunidades, pelo fato de nos sentirmos inseguros, nós não aportamos, nós não investimos, porque ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer aportar em um fundo falso, em uma oportunidade que só existe a porta de entrada, não existe a porta de saída. Eu não sei se esse dinheiro vai retornar para as minhas mãos. E daí eu prefiro investir, pagar mais caro o metro quadrado, porque eu sei que eu pelo menos vou receber patrimônio. Ainda que eu possa ter alguma dúvida de valorização imobiliária, eu aporto porque sei que aquele determinado incorporador vai concluir, vai realizar a conclusão do empreendimento, do projeto de incorporação imobiliária. A maior parte dos incorporadores de pequeno porte não demonstram a estrutura jurídica que está envolvida, assim como desconhecem o procedimento da lei de incorporação. Então você, se aprender o procedimento de incorporação imobiliária, se principalmente desenvolver linguagem, você vai conseguir sair na frente, se sobressair inclusive diante de incorporadores de médio e grande porte. Esta é a arma, este é o armamento principal, na verdade aqui eu trato como objeção, mas o problema, que é a objeção, o obstáculo, ele é muitas vezes a solução, tanto é que toda vez que você estiver diante de um obstáculo, sempre se pergunte, esse obstáculo, como eu faço para contorná-lo? E muitas vezes o problema, ele nos revela a solução. Então esse problema, que é o investidor não confiar em aportar contigo no seu projeto de incorporação, é porque você precisa ter um pouco mais de linguagem, porque você precisa conhecer o desdobramento da incorporação imobiliária e com linguagem suficiente vai conseguir demonstrar para este investidor que ele está fazendo um negócio seguro, de preferência em uma incorporação blindada. E esta é a minha missão, te ensinar, esta é a minha missão, é te levar para um nível seguro, tal qual o seu investidor, ele não se paralise e ele prefira investir contigo no seu valor de metro quadrado, ele acredite no seu negócio que você está fazendo, porque desta vez ele viu que você sabe o que está fazendo. E o gatilho? O gatilho é o que movimenta o investidor é não colocar os seus recursos em uma oportunidade desconhecida. O investidor, ele não quer colocar recursos em uma oportunidade que ele mal sabe como ela está se engendrando. Ele não sabe o que tem por trás em nível de segurança jurídica e de previsibilidade de recursos financeiros, que eu vou falar logo adiante. O investidor, ele não coloca os seus recursos em uma oportunidade desconhecida. Por esta razão, ele aceita pagar mais caro o preço do metro quadrado. Se ele não conhece a oportunidade, ele está com dinheiro em caixa, ele está com emocional de investimento, ele vai procurar oportunidades conhecidas. E mesmo que ele seja seu amigo, ele vai olhar para o lado, vai ver um incorporador de médio e grande porte, que ele já ouviu falar do nome, que ele já sabe do know-how de mercado, e ele vai se inclinar pelo nome e não pela estruturação jurídica. Então não adianta nada você contratar, e na minha opinião, mesmo que você contrate alguém que faça por você estruturação jurídica e você não sabe explicar o que você está fazendo, muito possivelmente você não vai atrair a confiança deste investidor, desta mesma forma que eu estou falando aqui, que vai continuar existindo, persistindo esta objeção. Eu vou falar aqui do remédio, a solução, o veículo. Eu utilizo essas três palavras porque as três significam a mesma coisa. Se você prefere solução, o veículo que leva até o destino. O investidor desconfia de oportunidades baratas. São caras as oportunidades seguras. Eu falei isso no vídeo que foi ao ar no final da semana de Incorporar para Construir, que já está dentro da área restrita. Todos os episódios da semana de Incorporar para Construir. Ao final eu falei dentro do vídeo a incorporação blindada, é um vídeo de 2 horas que eu em breve vou trazer também para a área restrita,
que é a forma de blindar uma incorporação, um empreendimento de apartamentos ou salas comerciais. Lá eu falo sobre são caras as oportunidades seguras e são inseguras as oportunidades baratas. É isto que o investidor tem na mente. O fato é que, mesmo sendo caras essas oportunidades seguras, ele prefere investir, o investidor ele tende a ter uma natureza mais conservadora. Se ele quisesse se arriscar, ele também estaria procurando empreender em corporações imobiliárias. Então todo investidor, presta atenção aqui comigo, o investidor ele é inseguro por natureza. Se ele fosse muito seguro, se ele não fosse conservador como ele realmente é, ele empreenderia em incorporações imobiliárias. Ele seguiria o mesmo caminho que você está pensando em seguir. Ele não faz porque ele não sabe o caminho, ele se sente inseguro. E essa é a sua vantagem. Você, conhecendo a forma de estruturar uma incorporação, você vence essas objeções na cabeça dele e ele pensa, principalmente com o critério da previsibilidade de recursos financeiros, lembrando que na incorporação blindada são 2 critérios a serem preenchidos, um deles é segurança jurídica, que esse assunto é grande, eu falo em diversos episódios e por isso que eu estou aqui para te ajudar. E o segundo é previsibilidade de recursos financeiros, que é a metodologia do incorporar para construir, é a metodologia que eu estou trazendo também para o incorporar do zero. O conhecimento do operacional de incorporações vai te trazer linguagem de segurança jurídica diante do investidor conservador. Então esta é a solução, você conhecendo como se engendra a estruturação jurídica diante do registro de imóveis, o procedimento registral, principalmente as atualizações que vieram depois da Lei 10.931, que trouxe a parte de afetação patrimonial, que trouxe essa grande possibilidade de nós assegurarmos a conclusão do empreendimento, uma previsão legal, não sou eu que estou inventando este assunto aqui, existe uma previsão legal para afetação patrimonial e nós nos utilizando deste requisito e trazendo algumas regras de negócio que compõem esta metodologia que eu estou trazendo da incorporação blindada, nós com essas regras de negócio nós temos a capacidade de fazer todos os investidores ingressar ao mesmo tempo e isto vai trazer a segurança que se espera de uma incorporação que vai chegar até a fase final, a bits e acabamentos. E agora vamos para a sacada. Eu tenho aqui, o problema do investidor nunca é a relação do preço metro quadrado. O problema nunca é dinheiro. Se fosse dinheiro, eu não teria esse assunto não teria te atraído, tu não teria chegado até aqui, assistido todo esse diagnóstico negocial. Lembrando que o assunto de hoje é por que o investidor paga o preço teto do metro quadrado se são tantas as opções mais baratas. A própria pergunta do episódio de hoje, a própria pergunta desta aula em diagnóstico negocial faz nós refletirmos. É muito comum, você já deve ter visto, por isso que você se conectou a este assunto, você já viu investidores, promitentes, compradores adquirindo o preço mais caro do metro quadrado, porque esse investidor ele tem dinheiro em caixa, ele tem essa grana, ele não está se aguentando, ele quer colocar no mercado. Nós estamos vivendo, lembrando que nós nunca tivemos um tempo de juros tão baixos, taxa Selic muito reduzida, então não é mais negócio. Hoje o dinheiro na poupança é prejuízo, então na poupança é quase melhor do que ter dinheiro em qualquer outro formato. Muitas pessoas até têm hoje dinheiro em casa para investir em alguma oportunidade, para não passar pela burocracia do banco, porque é uma situação realmente complicada. Poupança não é mais negócio, então nós estamos vivendo um período aquecidíssimo no mercado imobiliário, por mais que a gente esteja saindo, no caso, vamos dizer assim, de uma pandemia, indo para um outro momento já, mas ao longo deste período nós tivemos a surpresa do aquecimento, o aquecimento dos negócios. As pessoas estão buscando oportunidades para comprar, para adquirir, para investir, porque o dinheiro não está tendo a devida rentabilidade a partir do sistema financeiro. Não adianta o incorporador tentar convencer o investidor com oportunidades super baratas e gerar mais desconfiança. É o que eu falei antes. Pura e simplesmente, oportunidades baratas não geram confiança, inclusive podem gerar desconfiança. Você também não desconfiaria de uma oportunidade super barata? Agora, uma oportunidade no preço ajustado,
com uma estruturação operacional, um processo de incorporação devidamente arquitetado em nível de segurança jurídica e previsibilidade de recursos financeiros. Quem não arruma dinheiro para investir nesta oportunidade em que eu entendo o que vai acontecer com o meu dinheiro? Eu estou falando nesse sentido, na posição de investidor, para você entender como se eu fosse um investidor na sua frente. O que você estaria pensando, como você estaria me abordando neste momento. E a última sacada, o investidor quer saber que outros investidores estão ingressando. Além da estruturação operacional do alavancar, é importante mostrar a ele como que a incorporação está suficientemente garantida. Então eu falei aqui, este assunto da previsibilidade de recursos financeiros faz parte da estruturação da minha metodologia exclusiva, a incorporação blindada. Então nós precisamos desenvolver os assuntos de tal forma que você compreenda como que vai acontecer a previsibilidade de recursos financeiros para que você consiga demonstrar diante dos seus investidores que não é só aquele investidor que está em conversa, está em uma mesa de reunião, que está investindo, porque é muito comum incorporadores que estão chegando no mercado fazerem propostas diante de um investidor apenas em uma mesa de reunião e este investidor pensar a seguinte objeção: será que só eu estou investindo? E não adianta falar para ele pura e simplesmente, tem mais gente, tem tal pessoa que está investindo, tal pessoa. Isso não adianta. Ele até gosta de ouvir, sim, com certeza, mas não adianta. Ele precisa enxergar que isso está acontecendo diante de uma segurança jurídica, diante deste outro pilar que é a segurança jurídica, que acontece a partir da estruturação em um procedimento de incorporação imobiliária, que eu também ensino, inclusive toda a documentação, todo o processo registral, a engenharia registral que existe em um procedimento de incorporação imobiliária. Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou deste episódio, aproveita e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não deixa de dar o like, não sai desse vídeo sem dar o like. É esta forma com que o algoritmo do YouTube compartilhe já automaticamente com outras pessoas que vão poder acessar este mesmo conhecimento e quiçá outros investidores que possivelmente você possa estar conhecendo, principalmente acompanhando este conteúdo e ingressando na plataforma de conteúdos exclusivos do Incorporar do Zero. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Diagnóstico Negocial. Até mais!